trabalho, será um instrumento de Deus nessa Amém. noite. Glória a Deus. Amém, querido. Deus te abençoe. 11h30 da noite? Faz o Senhor, irmãos. Ele deu até 11h20, não, deu 8h20. Fique em paz que antes das 11 eu acabo, irmãos. Louvado seja Deus pela vida preciosa de todos os amados irmãos. Deus abençoe o pastor Deiró, nosso pastor presidente, todos os irmãos ali da sede encaminham saudações a todos. Amém? Amém. Louvado seja Deus pela vida preciosa do pastor Maicon, da pastora Fabiana, a Radassa, todo o corpo de obreiros aqui, o co-pastor, irmão Kleber, pastor Kleber, ao Vinícius, o líder da mocidade, obrigado pelo carinho de nos convidar para estar aqui compartilhando a palavra de Deus. E sim, eu tenho um recado da parte de Deus para os irmãos aqui nessa noite, e gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Leremos dos versos 43 a seguir. Capítulo 1 de São João, a partir do verso 43, leremos alguns versos aí. Deus abençoe ricamente esta próspera igreja, este povo abençoado. Deus abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus. Amém? Está escrito: no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi eu ainda debaixo da figueira. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Amados irmãos, como é que nasce um chamado? Como é que se dá o chamado de Deus na vida de alguém? Estou falando para um grupo de irmãos aqui salvos em Cristo Jesus, que tiveram o dia em que Jesus escolheu para servi-lo, e eu penso que você lembra bem dessa data, desse dia. Eu lembro quando Jesus me escolheu para servi-lo. Penso que os irmãos aqui também se lembram deste dia em que Jesus te escolheu para servi-lo. Alguns, mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, mas um dia tiveram que se decidir por se batizar, por se engajar ou viver um chamado específico. É interessante que o texto que nós lemos narra o episódio que trata de 3 pessoas: Filipe, Natanael e Jesus. Filipe é chamado por Jesus aqui nesse texto. E é interessante que o chamado de Filipe, ele foi pessoal, porque foi o próprio Jesus quem chamou Filipe, e foi algo muito instantâneo, muito repentino. Jesus olhou Filipe, porque Jesus quis ir à Galileia, ele quis estar na Galileia, ele quis estar ali, era uma vontade dele, era um propósito dele estar ali. E quando ele está lá, ele vê Filipe e diz: Filipe, me segue. E Filipe o seguiu. Assim nasceu o chamado de Filipe. Não teve algo tão assim assombroso. Jesus olhou para Filipe e disse: me segue. E ele seguiu. Há pessoas que Jesus chama
em leitos de hospital. Há pessoas que Jesus chama dentro de prisões. Há pessoas que Jesus chama, eu já ouvi relatos, em festas, baladas. Ouve a voz de Deus dizer: aí não é o seu lugar, então a pessoa sai dali. Há pessoas que Jesus chama em cenários absurdos, crônicos de uma opressão, de uma depressão. Há pessoas, como eu ouvi ainda ontem, o testemunho de uma moça que diz que foi chamada por Jesus quando ela era uma coaching de ocultismo, de bruxaria, de esse tipo de coisa, de magnetismo, mas ela entendeu, e lendo a Bíblia em casa, Jesus a chamou assim, não foi num culto. Então o chamado de Deus na vida de uma pessoa é muito singular, é muito particular. Há pessoas que Jesus chama num culto como hoje, como este. Mas Filipe foi assim. Jesus vai para Galiléia porque ele quis estar ali, vê Filipe e diz: me segue. Ele não perguntou se Filipe queria segui-lo. Ele não falou: oi, tudo bem? Você pode vir atrás? Ele falou: me segue. E Filipe passou a seguir Jesus instantaneamente. Ao passo que, quando Filipe abraça esse chamado de Jesus, automaticamente ele já começa a produzir os efeitos desse chamado, quando ele vai anunciar para o Natanael aquilo que havia acontecido em sua vida. Irmãos, o que é que estamos fazendo com o chamado de Jesus na nossa vida? O que é que está fazendo com o chamado? É muito importante nós entendermos que Jesus não nos chamou para figurarmos um rosto bonito no meio cenário evangélico. Ele não nos chamou para figurar uma pessoa elegante no domingo à noite, para ocupar a cadeira, sentar, orar, buscar a bênção, pedir e ir embora. Não, ele te chamou com um propósito específico de anunciar o nome dele e contar essa novidade a quem quer que Jesus possa te apresentar. Filipe, ele não hesita, ele não perde tempo. Perceba que o texto está sendo narrado e as coisas acontecem automaticamente, acontece uma após a outra. Filipe vê Jesus, me segue. Filipe encontra o Natanael e anuncia sobre Jesus. Por quê? Jesus quis estar na Galileia. E é importante entender que quando Jesus quer alguma coisa, não há nada que impeça. Jesus quis ir à Galileia porque ele tinha um propósito específico, porque ele tinha uma trama divina, porque ele tinha um plano para ser executado. Quando Jesus quer, nada pode impedir. Jesus quis estar aqui neste culto, nesta noite, porque ele quer executar o plano dele, a vontade dele, o propósito dele. Eu não sei o que é, mas eu penso, eu creio que ainda esta noite Deus pode fazer algo extraordinário. Ele pode destravar algo, ele pode virar uma página, ele pode mudar uma situação, porque você está no culto e porque ele quis vir aqui. Ele quis ir à Galileia. Ele chamou Filipe. Filipe demonstra a sua fé, falando de Jesus para o Natanael. Então ele passa a compartilhar com seu amigo os feitos de Jesus, sobre esse chamado. E aí entra a figura do Natanael. É importante os irmãos tomarem ciência que o Natanael, possivelmente, conforme o próprio livro de João, capítulo 21, nos relata que ele era do grupo dos pescadores. A pesca era uma das profissões mais comuns daqueles tempos. Era através da pesca que Jerusalém era mantida. Era através da pesca que os pescadores abasteciam os mercados de Jerusalém, que abastecia os mercados da Galileia. Então, pescador era uma profissão que muitos homens tinham, e Filipe possivelmente pertencia a este grupo. E os pescadores daqueles tempos eram homens dedicados demais ao trabalho. Tanto é que, se você for conversar com um pescador que trabalha com isso, ele passa dias, às vezes meses, fora de casa. Ele vai ao alto mar, fica uma semana, 2, 3, 1 mês, 2, 3 meses, pescando em alto mar, para trazer o sustento para sua casa, mas também para abastecer os mercados.
Se você comeu peixe hoje, um pescador teve que sair ao mar e ficou fora de sua casa por muito tempo para trazer esse peixe que você talvez tenha comido hoje. Se você vai comprar um peixe, alguém teve que sair ao mar para trabalhar por muitos dias para abastecer aquele mercado. E os pescadores, eles tinham características de homens muito dedicados, homens que trabalhavam sempre por muito tempo, mas eles também tinham uma características de homens sisudos, homens de pouca palavra, e quando falavam era de forma, como eu posso dizer, grosseira. Você nunca deve ter visto esse tipo de gente ogra. Já viu gente ogro? Você nunca viu ogro, homem ogro? Quem já viu homem ogro? Pessoas ogras que não tem polidez para falar, não tem sensibilidade a dizer. São pessoas que têm poucas palavras e quando falam são meio grossos. Então os pescadores, por talvez ficar muito tempo fora de casa e sempre envolvidos uns com os outros, não tinha muito contato com a sociedade o tempo todo, então a conversa era muito simples, muito pouca e às vezes de forma grossa. Você percebe isso no próprio diálogo do Natanael. Você percebe isso também com o Pedro, que era um pescador e que era um homem que não pensava muito, ele agia, ele era intempestivo, ele era sanguíneo. Ele era um homem que não pensava para agir, ele estava fazendo as coisas, ele não calculava, ele já cortava a orelha do homem lá, o Malco, e Jesus teve que ir lá consertar depois. Ele era um homem que, Senhor, é o Senhor que está aí mesmo, então eu vou andar contigo. Ele já sai pulando fora do barco e já vai indo, e depois ele afunda. Isso é uma característica de Pedro. E os pescadores tinham esse jeitão meio sisudo, meio robusto, com poucas palavras, mas palavras não polidas, não simpáticas. E quando Natanael se apresenta para falar, quando Felipe vai falar com Natanael a respeito do que havia acontecido, do encontro que ele teve com Jesus, as respostas não foram as melhores. Foram respostas ácidas, respostas grosseiras. Natanael, ele vem de uma região da Galileia chamada Nazaré, e é importante entender que Nazaré era uma pequena aldeia da Galileia, era um bairro, era um vilarejo que pertencia à grande Galileia, e era um lugar pouco apreciado, era um lugar pouco, não era muito bem quisto, não era um lugar relevante, não tinha poder econômico, não tinha poder religioso, não havia templos em Nazaré, era um lugar que não tinha poder político, não tinha poder militar, a economia era muito fraca, era uma quebrada. Nazaré era um lugar distante, ninguém tinha o sonho de dizer, olha, meu sonho é morar em Nazaré, meu sonho é comprar uma casa em Nazaré. Isso não acontecia, não havia essa expectativa. Tanto é verdade que o Velho Testamento não cita Nazaré. Nazaré é citado no Novo Testamento nesse contexto aqui. Mas quem é que veio de Nazaré? Jesus veio de Nazaré. Não que ele tenha nascido em Nazaré, mas lá ele foi criado. Ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. Então, quando Felipe se aproxima de Natanael, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vi Jesus, aquele que Moisés dizia que o que a lei já profetizava, já falava dele. Eu vi ele pessoalmente, ele me chamou, eu sei quem é ele. Qual é a resposta que Felipe dá? Que Natanael dá? E por acaso pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Percebam que a resposta ela é grosseira, ela é ácida, ela não tem nenhum vislumbre de expectativa, porque era uma região que era muito mal vista, ela era uma região com muitas desconfianças, era um lugar que os próprios judeus que moravam lá não gostavam, não apreciavam. Por isso que ele tem essa rigidez de resposta, essa acidez na sua resposta, porque ele não conseguia entender, ele não conseguia conceber que de um lugar tão desprezível fosse sair alguém tão relevante. Ou seja, ele associava a geografia
ao plano de Deus, ele não conseguia fazer com que as duas coisas se concatenassem, as duas coisas não podiam convergir. Como é que de um lugar como aquele, como é que de Nazaré, pode vir alguém tão importante? Pode vir, e não apenas isso, vocês percebam que ele chama Jesus de coisa? Já pararam para ler esse texto? Ele chama Jesus de coisa. E de lá pode vir alguma coisa boa? Irmãos, depois, pastor Maicon, de exaustivos estudos, de muita análise, leitura e pesquisas, sabendo para pesquisar o que é coisa, eu cheguei à seguinte conclusão: que coisa é coisa. O que é coisa? Coisa é coisa. A definição de coisa, irmãos, nada mais é do que coisa. Você não dá valor para coisa. Quando você quer falar sobre alguma situação, você fala, é uma coisa, aquela coisa. E Natanael, ele chama Jesus disso, de coisa. Aí, nós conseguimos, fazendo assim uma certa pesquisa sobre aqueles tempos e sobre o contexto que vivia Natanael, você vai perceber que ele revela, através dessas palavras, uma espécie de uma síndrome. A síndrome do lugar, a síndrome da origem, a síndrome da região. Ele revela, ele mostra nessas palavras ácidas uma espécie de síndrome. Ele julga o lugar pela aparência e julga pessoas por causa da origem. Nós vivemos num tempo, num contexto em que as pessoas elas são assim também. Elas julgam as pessoas pelo valor monetário, julgam as pessoas pela origem, julgam as pessoas da onde eles vieram, da região que eles são. Julgamos pessoas às vezes pela aparência, julgamos pessoas por causa da moeda que eles têm, o poder, status socioeconômico. Julgamos e limitamos o agir de Deus às nossas expectativas. É importante os irmãos saberem, Jesus disse isso, que a vida de um ser humano, ela não é medida. Jesus disse, a vida de uma pessoa não é medida no valor dos bens que possui. Se você é muito emocionado com gente que tem muito dinheiro, Jesus não dá a mínima para isso. Embora tudo isso seja muito bom, mas não é isso que define alguém. Não é o que ele tem. Se ele tem, ele é legal. Se ele não tem, ele não é nada. Somos nós quem fazemos esse mercado chechelento. Somos nós que limitamos o agir de Deus às expectativas humanas. Somos nós que olhamos as pessoas e medimos elas. Esse aí é relevante, esse aí é importante, esse aí pode, esse aí não sei o que. Irmão, Deus chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, do lugar que Ele quiser. Deus, quando vai chamar alguém, Ele não põe fita métrica na cabeça, Ele analisa coração. Quando Jesus ele vai escolher alguém, Ele não vai perguntar o currículo, a origem, de onde ele veio. Jesus não nos chama por causa de passado, Ele nos chama porque Ele já projetou um futuro. Mas nós fazemos essa separação. Natanael tem uma síndrome da região. Ele tem traumas do lugar de onde ele veio. Ele tem traumas da região de onde ele veio, porque ele também é de Nazaré. Mas ele tem esses pensamentos. E Nazaré é um lugar pobre, é um lugar pouco apreciado, é uma quebrada que ninguém quer, tem apreço. Pelo contrário, ali é um lugar que passava muita gente nômade, que às vezes se instalava ali, não tinha muita relevância, não tinha muito destaque dentro da grande Galileia. E também Nazaré era vizinho de uma outra quebrada chamada Gat-Hefer. Repita isso, Gat-Hefer. Era uma outra região pouco apreciada, que o significado de seu nome é sítio cavado ou cova. Irmão, como é que um bairro chamado Cova pode ser bonito? Como é que um lugar aqui, onde é que você mora? Mora na cova. Como é que você pode achar que um lugar como esse
possa ser relevante, mas desse lugar chamado Gat-Efé, Deus chamou um profeta por nome de Jonas. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que de lugares improváveis, que de lugares pouco apreciados, que de lugares que ninguém dá nada, Jesus pode estabelecer um grande milagre. Que de lugares que não tem destaque, que de lugares que não tem nenhum vislumbre dos homens, Jesus pode estabelecer uma conexão extraordinária. Mas Natanael, ele limitava o agir de Deus, achando que Deus só podia usar pessoas relevantes, de lugares relevantes. Mas Deus não olha situação econômica, Ele não faz reunião de conselho para saber se você pode, se você tem dinheiro, se você sabe. Não, Ele chama você do jeito que você está, da onde você está, para propósitos extraordinários. Ele chama pessoas improváveis para serem evangelistas em potencial. Ele chama pessoas, por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz que o Evangelho ele é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Deus não dispensa os seus tesouros em vasos de ouro, de bronze ou prata, mas está escrito que Ele dispensa os seus tesouros em vasos de barro, para que a glória seja dEle. Glória a Deus. Então, possivelmente, o Natanael tinha alguns possíveis traumas, porque aqui a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Há mais um texto para frente que diz o seguinte: a boca fala o que o coração está cheio, e é isso que contamina o homem. Significa dizer que aquilo que falamos, você pode dar vida para alguém, você pode matar alguém. Aquilo que falamos pode abençoar o dia de alguém, mas também pode derrubar o dia de alguém. Mas Filipe, ao dizer essas poucas palavras, ele mostra esses traumas que eu vou elencar para os irmãos aqui. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe responde: vem ver. Vem ver, porque este é o convite do Evangelho. O Evangelho te chama: venha e veja, venha e contempla, venha a mim e beba da água da vida, venha em mim e coma do pão vivo. O convite máximo do Evangelho é: vem ver. Vem ver. Então, ao estudar um pouquinho a respeito disso, o contexto daquele povo da grande Galileia, especificamente de Nazaré, tinha alguns traumas. Quais são estes? Primeiro, eles tinham uma frustração religiosa. Nazaré não tinha templos, o poder religioso era muito fraco. Então possivelmente ele tinha esse tipo de trauma, frustração religiosa, muito por conta das falsas expectativas de falsos líderes daquela época, de homens que já falavam coisas que não eram verdadeiras, porque Israel aguardava o Messias há séculos. Eles aguardavam Jesus vir há um tempão, então eles tinham uma expectativa de que Jesus viria de forma pomposa, e de repente Jesus vem montado no jumento. Então isso quebra um pouco a expectativa das pessoas. Então ele tem uma certa frustração religiosa. Você conhece pessoas que têm frustração da igreja? Conhece gente que saiu do Evangelho traumatizados com o cenário do Evangelho? Eu conheço alguns. Não vou para a igreja mais, porque eu achava que era de um jeito, agora é de outro. Eu pensava que era uma coisa, agora é outra. Me prometeram isso e não cumpriram. Pessoas que elas têm traumas do ambiente, porque possivelmente foram feridas no ambiente, porque possivelmente elas foram frustradas no ambiente religioso. E é importante nós compreendermos que este lugar aqui não é o céu, aqui é hospital para pecador, aqui é onde Jesus chega para mudar nossa história, aqui é onde Jesus chega para libertar pessoas, para curar corações contritos, quebrantados, para libertar cativos.
A igreja não é aqui não é um céu, aqui é um lugar onde se reúne pessoas imperfeitas, cheios de problemas, de traumas e deficiências, mas que ao se deparar com o poder do Evangelho e a pessoa bendita de Jesus, tem as suas vidas transformadas. Mas Natanael tinha esse ele tinha esse trauma da frustração religiosa. Eu achava que o Evangelho era de um jeito e não é. Me prometeram tais coisas e não aconteceu. Quem sabe alguém aqui nessa noite está vivendo talvez um trauma desse. Olha, eu achava que ia ser assim, porque disseram que seria assim, que eu ia alcançar tal nível, e eu estou muito ferido e machucado. Jesus está aqui nessa noite para curar você dos seus traumas. Não vou cantar mais, não quero pregar mais, vou entregar o cargo, não quero ser, vou ficar sentadinho, porque para mim é melhor, e não sei o que, não quero aparecer. Talvez isso aí seja um trauma, de uma frustração no ambiente religioso, mas Jesus te chamou e te dotou de uma graça, de um chamado, para você viver aquilo que Ele estabeleceu para você. Mas, possivelmente também, Natanael tinha um outro tipo de trauma, que eram decepções do passado, feridas não curadas, decepções de um passado. Quando o Filipe anuncia ter encontrado Jesus, ele reage com ceticismo, com incredulidade imediata. É uma resposta de bate pronto. E vocês percebam que pessoas decepcionadas tendem a desenvolver um filtro de proteção. Você já percebeu que todo mundo que é decepcionado, ele se isola? E ele diz que isso é defesa? Irmãos, não se assustem. Isso é mais presente em nosso meio do que nós imaginamos. Pessoas que não conversam com ninguém, que não se envolvem no departamento, que não quer fazer parte, ele quer ficar sentadinho, ele quer ficar isolado, e ele vai dizer: olha, eu prefiro ser assim, porque assim eu me protejo, eu me defendo, porque eu já fui muito ferido, porque eu já fui muito decepcionado, eu já fui muito magoado, então portanto eu prefiro ficar no meu canto aqui, para eu não ser ferido de novo. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu sou um alecrim dourado tão fofo, que os tóxicos me feriram. Então, portanto, pessoas decepcionadas demais, elas tendem a desenvolver um filtro de proteção, e elas criam muros emocionais. Esses muros emocionais são erguidos para que não entrem coisas para feri-las. Só que tudo aquilo que é muro emocional, pensam que isso é proteção, quando que na verdade é prisão. Quando quiser sair não consegue, porque tudo é muro. Pessoas que ficam dentro de uma bolha. Estou me protegendo, não quero participar, não quero fazer. Acaba tudo, eu vou logo embora, porque eu estou me protegendo. Eu amo a Bíblia, porque ela vai aonde o terapeuta não vai. Ela vai aonde o psiquiatra não vai. Tudo isso aí é bom, tá? É maravilhoso. Mas ela vai aonde somente o Espírito Santo pode te sondar. Por isso que a Bíblia diz que ela é uma espada afiada, que ela vai nas juntas e medulas, ela vai na divisão da alma, ela vai aonde o pastor não consegue sondar, aonde a medicina não consegue sondar, mas Deus te encontra, e Deus te achou nessa noite aqui, pelo poder da palavra. Quem sabe você está vivendo um tempo de isolamento, você não quer se envolver, não quer falar, não quer conversar, porque você está se autoprotegendo, achando que isso é proteção, mas isso é prisão, e Jesus quer tirar você dessa bolha. Provérbios capítulo 18 diz que aquele que se isola, ele se afasta da verdadeira sabedoria. Deus não tem planos para quem está isolado. Você não foi chamado para ser ilha. Você não foi chamado para estar isolado, vivendo nesse mundo, nesses muros emocionais, que você pensa que isso é defesa. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite: quem te defende é Jesus, quem te cura é Jesus, quem te restaura é Jesus, quem te justifica é Jesus. E Deus está dizendo a alguém nessa noite aqui: vai viver o plano que Ele estabeleceu para a tua vida. Glória a Deus.
Eu não sei qual é a sua decepção do passado, mas Jesus sabe. Eu não sei o que é que te feriu no passado, eu não sei o que te disseram, eu não sei o que você viu, eu não sei o que você presenciou, mas eu conheço Jesus, que pode apagar as marcas do passado, virar a página e escrever uma história nova. Mas há uma outra marca de Natanael aqui. A primeira é essa, uma frustração religiosa, frustrações do passado. E a outra marca que Natanael tinha era rigidez de expectativa. Rigidez de expectativa. Ele sabia que o Messias deveria cumprir as Escrituras. Ele sabia, mas a dificuldade de Natanael era imaginar que alguém associado a Nazaré pudesse ser escolhido de Deus. Porque ele está associando geografia com o plano que Deus tem. Deus não pode fazer algo tão grande de um lugar daquele. Eu declaro como ministro do Evangelho, para quem quiser crer, quem quiser tomar posse, que pelos próximos dias, ainda essa semana, quem sabe, Deus vai surpreender você com algo tão extraordinário, do lugar que você menos imagina, do endereço que você menos pensa, da pessoa mais improvável, da conexão mais improvável que você não imagina, mas Deus pode fazer algo extraordinário, de onde você pensa que não é, pode chegar um milagre. Pega isso da parte de Deus, em nome de Jesus. Muitas vezes nossos maiores problemas, nossos maiores obstáculos não são os pecados assombrosos e escandalosos que temos. Muitas vezes, os nossos maiores obstáculos são as certezas, entre aspas, que nós colocamos na cabeça. Repita comigo: caraminhola. Jesus também cura a gente de paranoia. Há um amigo meu, um pastor que é psicanalista. E ele fala: Anderson, os meus pacientes, a maioria é o povo do fogo, é o povo do reteté, cheio de caraminhola na cabeça. Ele cria as certezas, ele cria concepções, ele cria umas crendices, ele cria umas coisas que só ele consegue crer. Ele vai vivendo com isso como se isso fosse uma certeza absoluta. Então ele começa a associar: Deus não pode fazer isso por causa que Deus só faria assim, Deus não pode fazer assado porque Deus só faria daquela outra forma. Quem foi que disse que Deus tem plano, uma fórmula própria? Quem foi que disse? Talvez Deus está respondendo para alguém aqui: quem foi que disse que eu trabalho na tua régua? Quem foi que disse que eu trabalho na sua calculadora? Quem foi que disse que eu trabalho no seu método? Eu trabalho no meu método, eu trabalho do meu jeito. Quem foi que disse? Deus está perguntando para alguém aqui nessa noite: quem foi que disse que eu tenho uma fórmula padrão para agir e para fazer o meu milagre? Eu faço o meu milagre do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus planos são mais altos do que os vossos planos, diz o Senhor. Ao longo da vida, você vai percebendo que às vezes há um desequilíbrio em nós, porque ou tudo é o diabo ou tudo é Deus. E às vezes nem é o diabo e nem é Deus, é paranoia tua. Aqui não tem ninguém assim, mas lá perto da minha casa, lá nós crentes, nós estamos cheios de paranoia. E Deus tem que falar com a gente de maneira mais séria às vezes, porque nós gostamos de associar: é o diabo que está fazendo, ou então é Deus que está fazendo. Nunca é você, nunca é você que inventou, nunca é você que concebeu. Nós temos hábitos nossos. Às vezes chega em casa, pega uns sapatos, dá um chute para um lado, tira do pé, chuta o outro para o outro lado, no próximo culto não acha. Aí culpa o diabo: está escondendo meu sapato, Satanás, para eu não ir para o culto? Está furioso? Não, você não soube guardar. E as pessoas vão criando crendices. Natanael tinha isso aqui, certezas que ele mesmo enraizou. De Nazaré não pode vir nada de bom, principalmente uma coisa:
Coisa? Isso aí é uma coisa. Como é que essa coisa pode vir de lá? Eu declaro em nome de Jesus outra vez, Deus vai surpreender você. Ele vai surpreender as tuas emoções. Ele vai surpreender a tua casa, a tua família. Ele vai curar as tuas emoções. Ele vai curar a tua mentalidade. Ele vai curar os teus pensamentos. Ele vai sondar as emoções de alguém aqui. Porque eu te conheço pelo lado de fora. As pessoas te julgam por fora, mas Deus te conhece por dentro. Deus está dizendo exatamente para alguém aqui: eu conheço tudo sobre você. Sei de todas as suas paranoias. Eu sei de todos os teus pensamentos. Eu conheço as suas manias. Eu conheço o seu jeitinho. Eu conheço as suas crises, os seus questionamentos. Mas isso ainda não é motivo para Jesus deixar de agir. Ele vai agir, vai te surpreender, vai te curar e vai te colocar no lugar que Ele estabeleceu. Ele é maravilhoso, Ele está aqui, Ele está aqui. Jesus de Nazaré está neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Percebam que quando há conflito de ideias, isso é palco e isso é quintal para Satanás agir. Não só prego a palavra, mas denuncio os ardis de Satanás essa noite. E como ministro do Evangelho, na adoração da igreja, nós declaramos falidos todos os intentos de Satanás. Satanás queria talvez enraizar mentalidade complicadas na sua mente. Quem sabe ele queria colocar opressão, medos, traumas, certezas, pensamentos na sua mente para te bloquear, travar a caminhada. Mas essa noite eu quero denunciar isto e repreender e declarar falido os planos do adversário. Nessa noite Deus está livrando a gente, quebrando o arco, cortando lança e queimando o carro no fogo, desfazendo as armas forjadas do adversário. Ninguém vai bater cabeça aqui. Ninguém vai perder sono aqui. Ninguém vai ficar dependente de remédios ou calmantes aqui por causa de coisas que você está pensando. Porque o dia da liberdade chegou para nós. Ele vai nos libertar e curar as nossas emoções neste dia. A mente vulnerável, ela é palco para o adversário. Quando há uma vulnerabilidade de pensamento ou de ideia, o inimigo ele quer potencializar isso. Ele tentou fazer isso com Jesus, irmãos. Jesus, naquela tentação que Lucas 4 diz, vocês estão achando que a tentação foi aquele papinho de Lucas 4? A Bíblia diz que por 40 dias Satanás tentou contra Jesus. Não foi só aquela conversa ali não. Ali foi a conversa do 40º dia. Mas imagina, todo dia, falando uma coisinha, uma proposta, uma tentação. No 40º, a Bíblia diz que Jesus teve fome, sede. E onde ele está? No deserto. A medicina chega a afirmar que qualquer um de nós podemos ficar 40 dias sem comer e sem beber água. E a partir de então, o seu corpo vai enfermar, leucócitos caem, imunidade baixa e começa a aparecer enfermidade. Jesus está com o seu emocional vulnerável, ele está com fome. Qualquer um de nós aqui, na fome do dia, não é de 40 dias, no dia, a gente perde até a unção. Ainda mais nós que comemos com fome e sem fome. Que nós é crente, né? A gente come mesmo. É misericórdia, mas é a realidade. Jesus ele está com fome no deserto. No deserto não tem um pé de manga, não tem uma macieira, não tem uma poça d'água para você refrescar, não tem bananeira, não tem nada. Só é cacto, abutre e 50 graus nas costas. Ele está vulnerável. Satanás intenta, ele está vulnerável. E agora eu vou mexer com a identidade dele, e agora ele cai. Então ele vai todo pimpão tentar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, tem que provar.
transforma essa pedra em pão. Jesus está manuseando uma pedra, quem sabe cansado, esgotado do calor causticante do deserto, manuseando uma pedra, quem sabe respirando ofegante. Satanás se apresenta e fala assim: se tu és o Filho de Deus, como eu ouvi há 40 dias atrás, porque há 40 dias atrás uma voz do céu falou: este aí é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se tu és o Filho mesmo, transforma a pedra em pão. Por quê? Um filho de Deus não pode passar fome. Essa é a ideia. Um filho de Deus não pode estar passando um perrengue desse no deserto. Um filho de Deus com fome, com poderes. Que mico, hein? Que vergonha, hein? Ele tenta Jesus por 3 vezes com essa conversa. Prova isso, faz aquilo. Se tu és o filho, faz isso. Jesus, ele usa a palavra para se defender. Ele não está alimentado do pão que perece, mas está alimentado da palavra que permanece. Faz 40 dias que ele ouviu uma palavra: ele é meu filho. E a palavra estava enraizada em Jesus, de modo que ele se defende por meio da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Não foi essa a ideia que aqueles 12 espias também passaram o mesmo processo? Vão para a terra de Canaã, para a terra prometida, para avistar a terra, para fazer uma excursão pela terra, porque a Bíblia diz que Deus mandou Moisés escolher 12 príncipes, fala 12 príncipes, portanto não era qualquer um, eram pessoas escolhidas. Os 12 vão para lá, numa expedição, sem pressa, vão viver as mesmas coisas, vão ver as mesmas coisas, vai comer as mesmas coisas, vai comer dos mesmos frutos, vai lá ver se a terra é boa, vai lá ver os novos vizinhos de vocês, vai lá ver a terra que eu vou dar para vocês, ver se a terra é boa, ver se o agro é bom, se a economia é boa, se a saúde lá é importante, vê lá como é que é. Então vai os 12. 10 voltam com uma concepção e 2 voltam com outra concepção. Os dois você já sabe quem são: Josué e Caleb. Mas os 10 estão dizendo o seguinte: olha, a terra é boa, mana leite e mel, a fruta é boa, a uva é boa, tudo lá é muito bom, mas tem muito gigante, não dá para entrar, tem muito impedimento. De fato, tem impedimento. Mas os outros 2 falaram assim: tem impedimento, mas dá para possuir. Porque se Deus falou, dá para entrar. Mas os 10 estão dizendo: não dá para entrar não. Não dá, porque nós somos como gafanhotos perante eles. E não apenas isso, eles nos veem como gafanhotos. Aí entra a paranoia. Eles afirmam: nós nos sentimos como gafanhotos, porque de fato eram homens de quase 3 metros de altura. Então eles estão dizendo: nós nos sentimos como gafanhotos, e eles estão nos vendo como gafanhotos. Espera aí, como é que eu tenho um diagnóstico através dos olhos dos outros? Como é que eu posso afirmar que eles estão nos vendo como gafanhotos, se eles não proferiram isso? Como é que eu posso afirmar algo pela visão dele? Ele só pode falar pela visão dele, eu tenho que falar pela minha. Mas eles estão com a mentalidade bombardeada, eles se sentem como gafanhotos, ao ponto de afirmar que os gigantes estão dizendo a mesma coisa. Sabe o que está acontecendo ali? Eles foram para lá como príncipes e voltaram com mentalidade de inseto. Quantas vezes nós agigantamos pessoas, coisas, situações contra aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Você sabe que Deus te chamou, você sabe que Deus tem na tua vida, mas você agiganta tudo. Eu não posso porque eu sou uma formiguinha, porque eu sou um gafanhotozinho, e lá não sei o que. Meu irmão, Deus não tem planos com gafanhoto, Ele tem plano com príncipe. Deus não tem projeto, Deus não prometeu nada para gafanhoto, Ele prometeu para os príncipes. Eu estou pregando para príncipes aqui, para princesas do reino, para príncipes do reino, para viver o que Deus estabeleceu, os planos e propósitos de Deus para a tua vida. Então, quando a vulnerabilidade de ideias, Satanás quer potencializar esses ardis, mas hoje aqui eu quero declarar a falência desses planos em nome do Senhor Jesus. Essas paranoias de Natanael, elas só duram
até a hora que se encontra com Jesus. Porque quando encontra com Jesus, a conversa muda de figura. Agora sai o Felipe de cena e entra Jesus, que vai encontrar o próprio Natanael. Agora, Natanael, a conversa entre nós dois aqui, camarada. Não tem o Felipe. Quando Jesus olha para o Natanael, os irmãos estão achando que Jesus ele foi repreendê-lo por ser chamado de coisa? Talvez você faria isso, eu também. Mas ele olha em vez de dizer, me chamou de coisa, hein? Você me chamou de coisa, agora eu vou descer um raio. Não, Jesus não. Quando ele vê o Natanael, ele diz, eis aí um verdadeiro israelita, um homem em quem não há dolo. Dolo ali é coisa que o culpe, coisas que possam manchar a reputação. Um homem sem falsidade. Sabe o que está fazendo? Jesus está superestimando Natanael, quando o próprio Cristo foi subestimado. Natanael subestimou Jesus, Jesus superestimou Natanael. Natanael depreciou Jesus, Jesus super apreciou Natanael. Sabe o que Jesus está ensinando para nós ali? Cada um oferece aquilo que tem de melhor. Estão falando mal de você? Elogia ele, mesmo que você tenha vontade de desganar. Mas estão dizendo sobre você alguma coisa? Fala bem. Estão depreciando você? Aprecia. Estão dizendo que você não é? Fala, concorda, irmão. Vai na paz do Senhor. Não troca na mesma moeda emocional, não. Glória a Deus. Estão falando mal de mim? Vou falar também. Peraí, vou preparar aqui uma indiretazinha no status do Zap. Ah, é? Estão falando isso aí? Pera aí, vou postar na rede social. A partir de hoje, só corro com quem corre comigo. Jesus não fez isso. Ele falou bem de quem falou mal dele. Esse aí é um verdadeiro israelita. Esse aí sim. E aí Natanael, que vai todo armado para falar com Jesus, se desarma. Porque Jesus enxergou além das palavras, ele viu um coração que precisava ser alcançado. E eu afirmo nessa noite que Jesus quis ir na Galileia para buscar esse Natanael, para buscar esse sujeito, para ir atrás desse homem. Ele quis ir até lá para encontrar esse homem sisudo, para encontrar esse ogro, para encontrar esse homem de palavras ácidas e rígidas, mas para mudar a história dele. Ele que estava todo cheio de rigidez, de expectativa. Como é que pode vir alguma coisa boa de lá? Você já contou novidade para alguém que a pessoa respondeu com cara de ué? Já contou uma piadinha para alguém e a pessoa não riu? Você não fica meio tristinho assim, dá uma tristeza, você volta meio murcho para casa? Já contou uma novidade para alguém? Olha, aconteceu na minha vida tal bênção. E a pessoa diz, aham. Legal, hein? Ele está assim, ferido, um homem cascudo, um homem cheio de armas, cheio de pré-conceitos. Nada fura esse bloqueio, nada pode trazer expectativa para esse homem. Pessoas em nosso meio assim, nos nossos tempos. Deus me deu a graça de pastor, de estar pregando em tudo que é lugar. Toda semana eu vou pregar num lugar, em qualquer cidade, qualquer estado. E a gente percebe esse diagnóstico, que há pessoas frias, vazias, corações rígidos, petrificados. Não tem alegria, não tem expectativa. O céu está desabando na igreja e a pessoa está lá olhando assim com cara de espanto, como se não fosse nada. Mas Jesus está dizendo, vou mudar esse cenário, vou transformar essas emoções, vou mudar esse contexto. Vai ter alegria no teu coração, vai ter expectativa de novo, vai ter cântico novo outra vez, vai ter festa, vai ter testemunho, vai ter um novo tempo de cura de Deus chegando. Isso ensina que Jesus conhece as razões. Jesus conhece as razões do porquê desse coração petrificado. Ele conhece as razões por trás desses medos, dessas dúvidas, desses preconceitos. Ele sabe o que feriu, o que machucou e por que se tornou assim. Mas o mais importante é que ele não apenas sabe os motivos, ele também se apresenta para curar.
Ele quis ir lá só por causa do Natanael. Ele veio aqui nesse culto só por tua causa, só por causa de você. Mas assim, desse meu jeitinho mesmo, desse seu jeitinho mesmo. Mas com as minhas manias, sim, com as suas manias. Mas com as minhas paranoias, sim, com as suas paranoias. Quando Jesus elogia o Natanael, que vai cheio de desconfianças, ele se rende e sai declarando. Quando ele fala assim: este aí é o verdadeiro rei de Israel, ele é o verdadeiro filho de Deus. Chegou armado, chegou preconceituoso, mas saiu de lá adorando, declarando quem Deus é, porque não há pessoa que se encontre com Jesus que permanece do mesmo jeito. Natanael enxergava Nazaré, só Nazaré, mas Jesus enxergava o Natanael. Você está aí só nesse mundinho, porque é meu cantinho, é o meu lugarzinho, é o meu empreguinho, é meu dinheirinho, é a minha vidinha, é a minha patotinha, é os meus amiguinhos. Mas Jesus está enxergando você, além da origem, além do seu passado, além dos seus fracassos, além das suas escolhas. Ele está enxergando você. O plano dele é com você. Nada é mais importante para Jesus do que você. Ele olha para Jesus e fala assim: como assim? De onde você me conhece? De onde você me conhece? Jesus fala assim: rapaz, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu te conheço, rapaz. Fala para alguém do lado aí: Jesus te conhece, viu? Ele sabe tudo sobre você. Quando Jesus fala assim: olha, eu te vi debaixo da figueira, está dando um detalhe. A figueira é um detalhe. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu conheço você no detalhe. No detalhe, sei todos os seus defeitinhos, sei todas as tuas maniazinhas. Eu sei quando você abre a boca e fala coisas que você não queria falar. Eu sei quando você deixa o seu temperamento e se exacerbar. Eu sei quando você faz escolha que não é para fazer. Eu te conheço, eu te vi lá debaixo da figueira, eu te vi lá no teu afazer, eu te vi lá no teu quarto, eu te vi lá na cozinha, eu te vi lá no teu escritório, no seu ambiente de trabalho. Eu vi quando você falou aquilo, eu vi quando você pensou aquilo. Eu conheço você no detalhe. Jesus está dizendo: eu conheço você muito mais do que você imagina. E muito embora eu te conheça, diz o Senhor, o meu plano é perfeito, o meu plano é perfeito, o meu propósito é perfeito para fazer em você e através de você. O que Deus está dizendo nessa noite aqui é que Ele quis vir aqui hoje na ADSM 9 de julho 2 para mudar história, para curar feridas, para curar as emoções de alguém. Aquilo que Natanael desprezava, que era Nazaré, Jesus usou para fazer um grande milagre e para manifestar a sua glória. Aquilo que para você é improvável, e eu falo profeticamente para essa igreja, para você que crê, aquilo que para você é improvável, aquilo que para você é desprezível, aquilo que para você é pequeno, Jesus vai usar exatamente isso para manifestar a glória dele na sua vida. Para você é pequeno, mas para Deus é o início de uma grande obra. Para você pode ser um ponto final, mas para Jesus Ele coloca uma vírgula e continua a história. Para você pode ser um papel de um homem, mas para Jesus Ele rasga essa folha, vira uma página e escreve um capítulo novo. Para você pode ser desprezível, improvável, pode ser que para você, mas pelas condições que eu tenho, pela origem que eu tenho, não é possível. Deus está dizendo: eu não preciso do teu documento, não preciso da tua origem, não preciso de parentela, não preciso da economia do país ser boa, não preciso do próximo presidente. O que eu posso fazer eu faço, porque quando eu quero fazer eu faço, porque a Bíblia diz que em Deus está o querer e o efetuar. Tudo que Ele quer fazer Ele faz, porque Ele é poderoso para fazer. Convido os irmãos a estarem em pés. Posso fazer o apelo, pastor? Quantos entenderam a palavra de Deus aqui? Com quantos Deus falou aqui? Porque Deus falou também comigo. A Bíblia diz, está escrito: este é o tempo aceitável, este é o dia do Senhor.
Pregador nenhum tem poder para agendar dia de salvação, nem dia de avivamento. Quem aviva é o céu, é Deus quem manda. Mas eu posso afirmar que hoje é o dia que Deus escolheu para mudar histórias, para mudar vidas, para destravar coisas na mente, para curar emoções, para curar pensamentos. Você está aqui bonita, bonito, mas talvez somente Deus sabe o que passa dentro de você. E antes de orar, eu quero fazer 2 convites breves aqui. Primeiro, eu preciso perguntar a alguém entre nós que ainda não é crente, que ainda não é evangélico, que aceitou um convite para estar aqui, de alguém, de algum amigo, veio visitar, não se decidiu por Jesus ainda, está vindo para a igreja, mas ainda não quis se decidir. Há alguém aqui em nosso meio, há uma vida preciosa aqui que não se decidiu ainda. Dá um sinalzinho com a mão, não precisa ter vergonha não. Todos somos iguais. Há alguém que quer entregar sua vida para Jesus. Ele pode mudar histórias, Ele pode perdoar pecados, Ele pode tirar o peso da sua consciência, o peso das suas emoções, colocar um fardo leve e suave sobre você. Há alguém aqui? Não há? Ok. O outro convite é: você que entendeu a palavra de Deus, você que serve ao Senhor, é meu irmão, é minha irmã, mas talvez tenha vindo tempos de conflitos, guerras, que não nos interessa saber, não nos importa saber, mas o que importa é o Jesus que mudou a história do Natanael, também muda a nossa história. E talvez você está aqui vivendo tempos difíceis, e os seus pensamentos, as suas emoções têm sido bombardeadas com as ideologias mais cruéis. Jesus chegou neste lugar para destravar isso na tua mente. E não é porque o pastor Anderson veio pregar, não. Ele faria essa obra independente de qualquer coisa, porque quem faz a obra é Deus. Aleluia. Alguém aqui, vem orar comigo. Dá um passo de fé aí, irmão. Tenha vergonha não. Você não está sozinho, eu também estou. Ou você acha que eu não tenho minhas paranoias? Também tenho. Mas como evangelista, como pregador da palavra, eu tenho que anunciar este dia de liberdade. Eu preciso estabelecer isso no poder da palavra de Deus. E para poder destravar isso, porque eu creio, pastor, que pelos próximos dias, e ainda antes do dia 31 de dezembro à meia-noite, Deus quer mudar cenários e quadros da vida de gente aqui. Mas às vezes o que nos impede de alcançar milagres, ou que nos impede de viver algo novo, ou que nos impede de caminhar melhor, não são os pecados que você sabe que você tem e que Deus conhece, mas são as coisas que você vai criando na mente. Não é o que está fora, é o que está dentro de você. E Deus está dizendo: desfaça disso, entrega essas certezas para lá, joga essas paranoias fora, para com esses pensamentos, para com essas coisas que você vai acreditando, te impedindo de caminhar, travando o teu caminhar, travando o teu chamado. Você era para estar um pouco mais longe, mas porque você mesmo criou essas certezas, você para no caminho. E Deus está dizendo, é o dia que Ele estabeleceu para mudar isso em você. Quem sabe aí dentro tem uma rigidez de expectativa. Eu não sei o que essas irmãs têm, são nossas irmãs, mas às vezes alguma coisa feriu. Jesus está aqui para mudar essas histórias. Há mais alguém? Vem à frente orar. Vem. Não é vergonha não. Vergonha é ir embora para casa com essas coisas. Aleluia. Na adoração da igreja, neste louvor que eles estão adorando ao Senhor, a igreja vai adorar, o pastor vai adorar a Deus com este hino. A igreja estará orando nessa noite. Você talvez está aí, você está bem, amém, que bom, glória a Deus. Mas erga a sua mão aí em sinal de rendição. A igreja com as mãos levantadas em sinal de adoração, de rendição. Não precisa ser nada mecânico não, mas faça para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vou impor as minhas mãos aqui. Pastora, por favor, faça essa oração. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está esta vida preciosa que eu não conheço,
mas o Senhor a conhece. Vem sobre essas emoções. Quem sabe aqui há medos, preocupações, traumas, mágoas, feridas que não foram curadas. A aparência de fora não me deixa saber, mas o Senhor conhece ela por dentro. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, ministrar sobre ela, meu Deus, uma cura, uma libertação nas emoções. O medo vai embora, o trauma vai embora, as síndromes, o pânico, a ansiedade. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu declaro: chegou, acabou. Meu Deus, eu estabeleço como servo do Senhor um tempo novo. Eu prego, eu profetizo sobre ela liberdade, tempo novo, cura sobre as suas emoções. Pai, traz essa mulher no altar outra vez, para ela contar o testemunho de milagre. Eu creio nisso em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa tua filha, meu Deus, um novo tempo. Vem sobre as emoções dela, sobre os seus sentimentos e emoções. Os medos se desapareçam, traumas, angústias, preocupações vão embora, meu Deus, e venha sobre ela um tempo novo, de milagre, de cura, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso no poder de Jesus. Declaro em nome de Jesus. Eu declaro no poder do nome de Jesus. Cura, milagre, tempo novo. Meu Deus, vem sobre este homem, que todas as certezas que são negativas caiam por terra. Vem sobre as emoções, sentimentos, pensamentos, medos, traumas. Cura-o, meu Pai, em nome do Senhor. Meu Deus, de uma vida nova. Põe na mão dele, meu Pai, uma vitória. Põe na mão dela vitória, em nome de Jesus. Traga-os ao teu altar para contar testemunho de vitória, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram curados aqui nesta noite? Quantos foram abençoados pela palavra aqui nesta noite? Quantos foram transformados aqui pela palavra nesta noite? Deus está curando os nossos corações, queridos irmãos. É hora de voltarmos à comunhão, à adoração. Aleluia. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Glória a Deus. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fizer. Oh, a essência és tu. A essência. Cadê os adoradores? Vamos lá, meus irmãos. Só você que quer voltar. A essência és tu. A essência É és hora de voltar. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, irmão. Eu tenho uma certeza aqui nesta noite.
Deus curou o nosso coração. Se você está com o coração aberto nessa noite à palavra do Senhor, eu tenho uma certeza, Deus transformou o nosso coração. O pastor foi muito feliz aqui sobre os muros que nós vamos construindo ao longo da nossa caminhada. E a sensação que nós temos que eles servem para nos proteger, mas na verdade eles servem para nos aprisionar. Deus quer nos libertar nessa noite. Amém. Dos nossos medos, dos nossos traumas. Deus quer te dar uma noite de sono, meu irmão. Deus está falando com você nessa noite. Deus está querendo consolar a tua alma nesta noite. Todos aqui estão se sentindo abraçados pelo Espírito Santo. Deus quer trazer alegria de volta para o teu coração. Deus quer transformar a tua mente, o teu coração. Deus vai te dar alegria novamente de vir à casa do Senhor para adorar a Ele. Aleluia. Quantos creem assim? Quantos creem? Quantos querem ter uma noite de paz nessa noite? Quantos querem? Eu também quero. Primeira coisa, dica pastoral: diminui o número de celular hoje. Desliga ele se for preciso. Como diz o nosso pastor, joga no mato se for preciso, para você ter paz. Se for preciso, sai das redes sociais. Faça um teste para você ver o quanto que vai ser libertador para a sua alma. Amém, meus irmãos? Que a gente fala assim: eu quero me desprender de algumas coisas, mas a gente não toma uma atitude. Oração sem ação não tem eficácia. Tome uma decisão, meus irmãos. Deus quer que você tenha paz no teu coração. Deus quer que você tenha paz. Amém? Louve a Deus pela vida do pastor Anderson. Louve a Deus pela vida dos jovens. Nosso irmão, toda a liderança dos jovens, nós estamos orando ao Senhor para poder, ao longo desses dias aí, a gente tomar algumas decisões sobre os jovens. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, uma semana abençoada, próspera e feliz para a glória de Deus. Olha para o seu irmão aí, última coisa, olha para o seu irmão com muito carinho mesmo. Nós somos irmãos em Cristo. Diga assim para ele, assim: irmão, cuida do teu coração. Me ajuda aí, vai. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, cuida do teu coração. Fala, você é muito importante para mim, cuida do teu coração. Cuida do teu coração. Amém? Cuida do teu coração. Cuida do teu coração. A Bíblia fala assim: do coração alegre. Olha aí, quer ficar mais bonito? Cuida do coração. Quer ser curado? A Bíblia fala assim: o coração alegre serve de bom remédio. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Estenda as suas mãos, por favor. Curvem as vossas cabeças, fechem os vossos olhos. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Quem diz amém, cumprimente-se também. Vão abençoar os seus irmãos, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia.